E agora, para a gente poder finalizar, eu trouxe um trecho longo do Jung, mas é um trecho que eu acho que vai ser legal porque ele justifica toda essa minha fala e, mais que isso, ele nos dá elementos interessantes para que a gente possa apreender isso a partir da linguagem simbólica que ele foi buscar lá quando ele foi vivenciar, né, construir o Livro Vermelho. O Livro Vermelho, como eu disse lá atrás, ele é feito de passagens e principalmente de encontros dele com personagens. Num determinado momento, ele se vê num deserto e ele começa a caminhar por aquele deserto e buscar uma referência, e buscar alguma coisa, buscar alguém. Ele encontra uma caverna, ele entra na caverna e ele encontra um senhor com uma aparência que lembra a ele um monge, um eremita, né? Ele até fica tentando encontrar se aqueles não seriam os monges do deserto e tal. Ele vai buscar uma explicação para isso. Ele entra nessa caverna e quando ele encontra esse senhor tem um livro. E ele fica muito perturbado, né? Porque é uma caverna do deserto, gente. E o tiozinho lá só tem um livro, né? O que o senhor faz aqui? Eu leio. Mas como assim o senhor lê? Eu leio meu livro. Mas o senhor já deve ter lido, pelo tempo que o senhor está aqui, aí questiona quanto tempo, muito tempo e tal. Mas o senhor já deve ter lido isso 500 vezes, o senhor não se cansa? E aí o monge lá, o eremita, vira para ele: você é muito ignorante, né? Você acha que só porque eu só tenho um livro, eu leio o mesmo livro toda vez? E aí ele vai fazer um exercício que é proposto, e ao final desse exercício, ele chega nesse trecho que eu vou trazer. O solitário mora num deserto imenso, cheio de beleza e admirável. Ele observa o todo no sentido interior. Para ele é odioso o multiforme quando lhe está próximo. Ele o observa de longe em seu todo. Por isso, estão para ele acima do multiforme o fulgor prateado, a paz e a beleza. O que lhe está próximo precisa ser simples e natural, pois o multiforme e embaraçado, quando próximos, rasgam e quebram o fulgor prateado. Não pode haver nenhuma turvação no ar, nenhuma fumarada e nenhuma neblina ao seu redor. Caso contrário, não consegue observar o distante e multiforme no todo. Por isso, o solitário prefere o deserto, onde tudo o que está perto é simples e nenhuma turvação e embaralhamento está entre ele e o longínquo. A vida do solitário seria fria, não fosse o grande sol que aquece o ar e os rochedos. O sol e o seu brilho eterno substituem no solitário o calor da sua vida. Seu coração deseja ardentemente o sol. Ele viaja para as terras do sol. Sonha com o brilho tremeluzente do sol, com pedras de calor abrasador expostas ao sol do meio-dia, com reflexos de calor dourado na areia seca. O solitário procura o sol e ninguém está mais disposto do que ele para abrir seu coração. Por isso ama mais que tudo o deserto, porque ama o seu profundo sossego. Então a gente tem aí, até aqui, duas coisas que são peculiares, né? A necessidade de enxergar o todo, de não se ater a coisas, são tantas coisinhas miúdas, né? Assim, a não ficar precisando enxergar as coisas tão de perto e de uma forma tão distintiva nesse caminho do solitário. E o segundo é esse anseio que ele tem pelo sol, né? Por aquilo que orienta uma verdade, por aquilo que desperta em si um chamado de uma verdade. Sigamos. No deserto, né, ele precisa menos de alimento, pois o sol e o seu calor o alimentam. Por isso o solitário ama sobretudo o deserto,
pois é uma mãe para ele, que dá no tempo oportuno alimento e calor vivificantes. Ou seja, a mãe agora está dentro. Né? E é uma mãe introjetada como uma mãe boa. É o seio bom. Mas é o seio bom que também faz suportar a espera. Na hora certa vem o alimento. Na hora certa vem o calor. E ele aprende a suportar essa experiência da espera sem desespero. Tá? No deserto solitário está livre de preocupações, pois toda a sua vida se volta para os pomares em flor de sua alma, que só conseguem medrar sob um sol quente. Em seus pomares crescem as preciosas frutas vermelhas que escondem sob pele esticada doçura tumescente. Tu pensas que o solitário é pobre. Não vês que ele caminha debaixo de árvores carregadas de frutas e que a tua mão toca em centenas de grãos. Sob folhas escuras nasce um viçoso rebento, a flor de um vermelho exuberante, e os frutos quase explodem devido ao sumo que pressiona. Resinas cheirosas gotejam de suas árvores e sob os seus pés desabrocha a semente que pressiona. O que é isso, gente? Paraíso, né? A imagem judaico-cristã do paraíso, da abundância, onde tudo é pleno, onde tudo é belo, onde tudo floresce, cresce, é múltiplo, e que a gente vai encontrar no deserto. É um paradoxo interessante, né? Quando o sol, como pássaro cansado, desce sobre a superfície plana do mar, o solitário se recolhe, suspende a respiração, não se mexe, e é só expectativa até que a maravilha da renovação da luz se eleva no Oriente. Ele também fala aqui, né, ele sugere a ideia do eterno começo, que é uma ideia arquetípica que atravessa milhares de culturas e que é fundamentada justamente nisso, né? No sol que morre todo dia e renasce do outro jeito. E que quando o sol morre, ele entra num estado de latência, né? Ele se recolhe junto, ele suspende a respiração, não se mexe, até na expectativa de que surja o novo. A gente vive o sol o tempo inteiro? Não. Né? Em vários momentos da nossa vida, a gente entra numa noite escura, tenebrosa, e onde a gente precisa, de alguma forma, se preparar para quando o sol nascer novamente. A orientação que vem é de calma. Confia. O sol vai nascer de novo e você não precisa entrar numa atitude de desespero diante dessa espera. Né? Existe uma expectativa bastante incerta para o solitário. Os sustos do deserto e a morte por sede o envolvem, e tu não entendes como o solitário consegue viver. Seu olhar, porém, repousa sobre os pomares, e seu ouvido escuta as fontes. Tua mão toca ao mesmo tempo as folhas e os frutos, e sua respiração inala doces aromas de árvores ricamente floridas. Quando a gente olha para o solitário, o que é que a gente acha? Que aquela pessoa é triste loucomar, né? Que aquela pessoa, de alguma forma, ela está num estado de sofrimento. E, de fato, ela pode estar num profundo estado de sofrimento. Não se ela estiver experimentando a solidão do deserto, essa solidão do deserto. Né? Ela está vivendo, talvez, desfrutando do melhor que a vida tem para oferecer, que é esse universo interior tão rico. Não tem palavra suficiente para falar-te sobre a magnificência exuberante dos teus pomares. Quem está no deserto não consegue descrever o quão maravilhoso é. Gagueja como eu, enquanto fala disso, e parece pobre de espírito e vida.
Sua mão não sabe onde pegar nessa abundância indescritível. Tem como eu compreender a bênção da solidão do outro? O outro não consegue sequer expressar isso com a profundidade que ele experimenta. A experiência, gente, é algo nosso. A gente tende a contar história, né? Ama contar e ouvir história para ver se a gente aprende. Para ver se a gente aprende e não erra o erro do outro. Fazemos isso desde que a gente aprendeu alguma comunicação. Que a gente conta as histórias para falar, não vá por aqui, porque por aqui você vai cair no buraco. E as pessoas continuam caindo no buraco porque elas precisam cair no buraco. Né? Enquanto elas próprias não experimentam o buraco, elas não vão ter uma verdadeira noção do que aquilo representa. Até porque a minha fala sobre uma experiência é o meu olhar sobre aquela experiência. O outro pode viver uma situação semelhante, para ele aquilo ser uma grande maravilha e para mim ser a minha desgraça de vida. Né? Sigamos. Ele te dá uma pequena e pouco vistosa fruta que caiu agora mesmo aos seus pés. Parece-te sem valor, mas quando a observas, vês que essa fruta tomou um sol que nunca terias sonhado. Ela exala um aroma que perturba o teu sentido olfativo e que te leva a sonhar com jardins de rosa, com vinhos doces e palmeiras sussurrantes. E tu seguras sonhando essa fruta na mão e gostarias de ver a árvore na qual ela cresceu, o pomar no qual essa árvore está e o sol que fecundou este pomar. E tu queres ser aquele solitário que caminha com o sol por seus pomares, cujo olhar repousa nas ramagens que pendem floridas, cuja mão acaricia o grão cêntuplo, cuja respiração fecundou este pomar. E tu queres ser aquele solitário que caminha com o sol por seus pomares, cujo olhar repousa sobre ramagens que pendem floridas, cuja mão acaricia o grão cêntuplo, cuja respiração permite beber os aromas de milhares de rosas. Sou eu lendo o livro vermelho, né? O Jung vai e faz toda essa viagem, toda essa coisa, aí você olha e fala assim, deve ser um livro. Aí quando você começa a ler, você pega essa frutinha que ele jogou, caiu no pé dele, ele pegou e disse, toma aí. Quando você segura a fruta, você vê o quão maravilhoso aquilo é. E naturalmente o que é que a gente faz? Deseja ter um igual. Né? Aí eu vou lá, compro o meu livro e começo a pintar igual o Jung. Vai ser igual? Nunca. Vai ser melhor? Para mim vai. Talvez ele não dê origem a uma escola de psicologia, como deu para o Jung e o livro vermelho, mas talvez ele seja suficiente para que eu possa nutrir a minha própria história. Né? O que a gente faz normalmente quando a gente vê histórias? Pronto, domingo de tarde, nada para fazer, vai assistir o programa TV aberta. O que é que mais tem? Histórias de superação. Né? Por quê? Porque se o outro superou, eu também posso superar. E a gente se maravilha, a gente pensa, a gente se encanta com aquilo. Mas a experiência é de quem? Só daquele. Extenuado pelo sol e embriagado pelo vinho espumante, vais deitar-te para repouso em túmulos antiquíssimos, cujas paredes ressoam de várias vozes e estão multicoloridas por milhares de anos solares do passado. Ao acordar, vês tudo vivo de novo e o que já passou, e quando dormes, descansa como tudo que já passou, e os teus sonhos fazem ressoar de novo, suaves hinos sacros vindos de longe. Não há nada de novo sob a face da terra. As nossas dúvidas, as nossas necessidades, as nossas criações, as nossas ideias, elas são ecos. Ecos da história da humanidade. E quando a gente está no deserto, a gente se desapropria daquilo que o ego se apropriou. Né? Essa é a minha palestra, tá, gente?
Não copiem, não reproduzam. Essa é a fala do ego. Aí quando eu entendo que essa palestra não é minha, que essa palestra é da humanidade, que eu estou aqui só o besta que está dando voz para isso, entende? A vida ela se simplifica muito, muito, porque a gente passa a assumir o nosso lugar, que é bem menor, bem mais simples, mas que é pertinente e é maravilhoso para mim. Para o outro pode, como nós junguianos venerando Jung, o que ele ganha? Além do que ele já ganhou vivendo a própria história. Né? Na solidão, a gente se dá conta disso. A gente entende que realmente não faríamos tanta falta a não ser para nós mesmos. Certo? E aí, tu afundas no sono através dos milhares de anos solares e ergues despertando através dos milhares de anos solares, e teus sonhos, cheios de coisas já sabidas, enfeitam as paredes do teu quarto de dormir. Tu te vês também no todo. É isso. Bonito, né, gente? Não bastasse ele ser o que ele ainda era um poeta, né? Para poder olhar para tudo isso e descrever isso de uma forma tão imagética. É legal falar também desse lance da imagem. A imagem é o produto, é o grande produto da psique, né? A psique ela comunica-se por imagem, ela manifesta-se por imagem. E quando a gente olha, aqui é um parênteses mais técnico, quando a gente olha para a tipologia do Jung, ele se enquadraria numa tipologia mais intuitiva. E é natural pensar como é que se dava o acesso dele ao inconsciente mais profundo, que era a partir de tudo aquilo que é sensorial, né? São frutos, cheiros, cores. A descrição dele é uma descrição típica de um tipo sensação, justamente porque ele estava indo no seu mais profundo.